Depois de anos e anos respondendo a perguntas sobre imigração, ficou muito claro para nós que há uma série de dúvidas que sempre voltam. E para responder a todas elas, publicamos agora este vídeo para que você possa chegar à Espanha com tranquilidade, sabendo que tem a questão da imigração absolutamente sob controle. Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total, onde queremos ajudar a que você seja mais feliz viajando pela Espanha com nossas dicas e com nossos guias de viagem. As perguntas que vamos responder referem-se ao controle de imigração espanhola para aquelas pessoas que estão viajando à Espanha a turismo. Para as questões de estudo, trabalho e reagrupamento familiar, a recomendação que sempre damos é que você consulte o consulado espanhol mais próximo da sua cidade, porque aqui não somos especialistas nesses assuntos. A necessidade de visto para visitar a Espanha depende do seu país de origem. A boa notícia é que os brasileiros, como a maioria dos cidadãos da América Latina, não precisam de visto para fazer turismo na Espanha. Como também não precisam os americanos, os australianos, os japoneses, os britânicos. A lista é longa e você vai poder consultá-la no link que vamos deixar embaixo do vídeo. Se porventura você for cidadão de um país que necessita de um visto, deverá solicitá-lo no consulado espanhol mais próximo da sua cidade, onde será informado sobre as suas características específicas. Tudo que vamos descrever nesse vídeo se aplica aos brasileiros e cidadãos de outros países que não necessitam de visto para viajar a turismo à Espanha. Qual é o tempo máximo que você pode ficar na Espanha? Você pode ficar como máximo 90 dias consecutivos. No total do ano, você não pode superar os 180 dias. Você não precisa de visto, mas terá que atender a 4 requisitos básicos: um passaporte válido, uma passagem de volta, comprovante de hospedagem e comprovante de recursos econômicos. E vamos agora responder a uma enxurrada de perguntas relacionadas a esses requisitos. Seu passaporte deve ser válido pelo menos 3 meses após a data da sua saída da Espanha ou da Europa se você estiver visitando outros países. Por exemplo, se seu voo de volta para o Brasil for no 1º de janeiro, o passaporte deverá ser válido até o 1º de abril como mínimo. Outra exigência relacionada à validade do seu passaporte é que ele não pode ter mais de 10 anos de idade. Será que você pode levar todos os documentos exigidos pela imigração no seu celular? O uso de telefones celulares não está permitido na área de imigração. Portanto, a melhor coisa a fazer é imprimir todos esses documentos em casa, juntá-los em uma pastinha pequena e levar essa pastinha com você. Uma pergunta frequente sobre a passagem de volta, que já vimos que é uma das exigências da imigração. O que acontece se você não volta para casa? Você chega na Espanha, em Madrid, por exemplo, vindo do Brasil, mas vai sair da Espanha com rumo a, por exemplo, Istambul. O que acontece? O oficial da imigração vai querer comprovar que você não veio para a Europa para ficar ilegalmente. Se você não tiver um voo de volta para casa a partir da Espanha, pode ser que o oficial de imigração queira ver todo o seu roteiro, porque afinal de contas, em algum momento você vai ter que ter um voo de volta para casa. No caso de hotéis e aparta-hotéis, o comprovante da reserva é suficiente, é aceito pela imigração, seja ele emitido pelo próprio hotel ou por sites de reservas como o Booking. No caso do Airbnb e plataformas semelhantes,
A reserva emitida pela plataforma também é aceita pela imigração. Se você for se hospedar com amigos ou familiares, você vai precisar de uma carta convite, que discutiremos a seguir. A imigração espanhola não exige que a reserva de hotel esteja paga. Pode ser uma reserva que você vai pagar no próprio hotel. Chegar com um itinerário aberto é uma ótima ideia para quem gosta de viajar improvisando, mas as regras atuais da imigração espanhola não permitem isso. Não poder verificar onde você vai estar hospedado todos os dias da sua viagem é motivo suficiente para ter a sua entrada na Espanha recusada. Se estiver viajando com seu parceiro, com um membro da família, com um amigo, passem juntos pela imigração. Se for solicitado um comprovante de hospedagem, indique que está no nome de uma das pessoas que está viajando com você. Não há nenhum problema com isso. Fomos questionados por pessoas que viajam separadamente em voos diferentes e que têm a reserva de hospedagem apenas no nome de uma das pessoas. Isso pode ser um problema na imigração. Se ao apresentar essa reserva, esse nome não corresponde com o seu e a pessoa que está nessa reserva não está viajando com você. Evitaríamos essa situação. Aqueles que estão fazendo o caminho de Santiago geralmente não sabem onde vão dormir cada noite. A imigração espanhola abre uma exceção não escrita nesse caso, devido à peculiaridade específica da rota de peregrinação. Mas para não ter problema, se você for fazer o caminho de Santiago, garanta que cumpre à risca todas as exigências da imigração, que você tem uma reserva de hotel em Santiago, no final do caminho de Santiago, e de que você não deixa nenhuma dúvida de que é um peregrino genuíno que vai fazer o caminho de Santiago. A carta convite é uma exigência das autoridades espanholas para quem vai se hospedar na casa de amigos ou de familiares. E não, o seu anfitrião não pode redigir essa carta. Ele terá que se dirigir a uma delegacia da Polícia Nacional na sua cidade de residência para obter esse documento. É um procedimento que dá trabalho e ainda há uma taxa que deve ser paga. Mas a única carta convite aceita pela imigração é a emitida pela Polícia Nacional. Tenha cuidado porque além de ser um procedimento que tem custo e dá trabalho, pode ser super demorado, pode demorar inclusive meses. Não deixe a tramitação dessa carta convite até o último momento. Algumas pessoas solicitam a carta convite tarde demais e elas não têm tempo de receber a carta original em casa. A imigração espanhola é muito clara quanto a isso. Somente a carta convite original é aceita como comprovante de hospedagem. Uma cópia impressa em casa não tem validade legal nenhuma. Seu anfitrião terá que enviar essa carta convite pelo correio, o correio tradicional de sempre, para que você possa mostrá-la no controle de imigração se solicitado. Uma das exigências da imigração que causa mais dúvidas é a comprovação de recursos econômicos. Vamos tentar responder um bom número dessas dúvidas. A imigração espanhola exige que você possa comprovar que tem acesso a uma quantidade mínima de dinheiro. Esse valor, no caso específico da Espanha, está vinculado ao salário mínimo. E toda vez que o salário mínimo daqui aumenta, esse valor também aumenta. Aqui no canal tentamos informar toda vez que há uma mudança, mas para consultar o valor atualizado, vamos deixar o link no primeiro comentário embaixo do vídeo para que você possa fazer essa consulta do valor atualizado. No momento de gravar este vídeo, a imigração exige que você comprove um valor de €113,40 por dia de estadia.
com um mínimo de R$ 1.010,60 euros. O que é esse mínimo? Multiplique o número de dias que você vai ficar na Espanha por 113,40. Se o valor resultante for menor que os 1.010, você deverá comprovar os 1.010. Se for maior, você deverá comprovar o resultado da multiplicação dos 113 pelo número de dias. Um exemplo em que o mínimo se aplica. A pessoa vai ficar 6 dias. 6 dias vezes 113 igual a 680. 680 é menos que o valor mínimo, portanto você vai ter que comprovar o valor mínimo. Esse valor mínimo está pensado principalmente para aqueles que estão vindo para a Europa por pouquíssimos dias, o que não é uma prática comum entre os viajantes. Você poderia comprovar esse valor em dinheiro, não há nenhum problema, mas não é uma coisa que recomendamos andar carregando dinheiro em espécie. Você poderia comprovar esse valor, parte em dinheiro, parte com cartões bancários. Ou você pode comprovar tudo com cartões bancários. Esta é uma questão um tanto nebulosa, pois a impressão que fica é que as autoridades espanholas não atualizaram suas instruções para a era dos bancos digitais. O site do Ministério do Interior da Espanha afirma que a comprovação de renda pode ser feita com cartões de crédito que devem ser acompanhados do extrato da conta bancária. Cartas de bancos e extratos bancários da internet não serão aceitos. O essencial no caso de uma comprovação de renda com cartão de crédito é que você apresente um extrato oficial impresso do seu cartão que mostre o limite de crédito que ele possui. No caso de cartões de débito, deve ser um extrato atualizado da conta que mostre o saldo disponível. Sabemos que essa é uma questão que causa muita confusão, muitas dúvidas, e aqui só podemos repassar as informações que aparecem nos sites oficiais. As autoridades da imigração sempre têm a palavra final. Se tiver alguma outra dúvida sobre esse ponto específico, nossa indicação é que você consulte o consulado espanhol mais próximo da sua cidade. Aqui a única coisa que podemos fazer é repassar as informações que aparecem nos sites oficiais, mas além disso, dúvidas sobre o que, esclarecimentos sobre o que está escrito nessas páginas, o consulado é que vai poder dar. Os valores que você precisa comprovar são calculados em euros, mas você pode apresentar cédulas em outras moedas, como dólares ou reais brasileiros. Será feita uma taxa de câmbio oficial para calcular o seu valor em euros. Quando se trata de comprovação de recursos, um membro da família pode comprovar para todos os membros da família que estão viajando com ele, sempre atendendo a esse cálculo que é baseado em cada pessoa. Então, o cartão de crédito dessa pessoa, que vai comprovar para todos, deve ter limite suficiente para cobrir a quantidade exigida pela imigração para tantas quantas pessoas ele pretenda comprovar. Exemplo, casal viajando junto com filho adolescente. 12 dias de estadia. Para 12 dias, você deve comprovar 113 euros por 12 dias por 3 pessoas. Total, 4.082 euros. Seu cartão, no caso de uma comprovação com cartão, deve ter esse limite. As crianças precisam comprovar a mesma quantia que os adultos. Não é feita uma distinção entre adultos e menores de idade. A exigência da comprovação de renda não depende de nenhuma outra exigência. Quaisquer que sejam as despesas incorridas para sua viagem, você ainda precisa comprovar o valor mínimo. Você não pode deduzir desse valor mínimo o que você pagou, por exemplo, por hospedagem, por compra de atrações turísticas, transporte. Vamos agora passar para uma série de perguntas sobre assuntos diversos. A imigração
é sempre feita no primeiro país que você chega na União Europeia. Como, por exemplo, se você for voar do Rio de Janeiro a Paris e de Paris a Madrid, você passará pelo controle de imigração em Paris e não haverá um controle de imigração entre Paris e Madrid. Se, por exemplo, você voar de São Paulo para Londres e de Londres para Madrid, você vai passar por um controle de imigração de trânsito em Londres, porque o Reino Unido não forma parte da União Europeia, e chegando em Madrid você vai passar de novo pela imigração, nesse caso a imigração espanhola. Se você for fazer apenas uma conexão na Espanha a caminho de outro país da União Europeia, o oficial de imigração pode querer comprovar as exigências do seu país de destino e não da Espanha. Vale a pena observar aqui que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as exigências dos países da União Europeia não são as mesmas. A carta convite, por exemplo, dá mais trabalho para se obter na Espanha do que em outros países. Portanto, descubra o que é exigido no seu país de destino e leve os comprovantes exigidos por esse país. Se, por exemplo, você estiver voando de Salvador para Madrid e de Madrid para Roma, terá que levar os documentos exigidos pela Itália. No entanto, tenha cuidado porque se você estiver viajando por vários países da União Europeia, a parte correspondente à Espanha, os dias que você vai ficar na Espanha, pode ser exigida nesse momento de entrar na União Europeia através da Espanha. Se você estiver indo para outro país, como a Itália, falado no exemplo anterior, não será necessário ter os comprovantes no idioma espanhol. Se você ler informações relacionadas com a imigração na Europa, mais cedo ou mais tarde se deparará com o termo Schengen. A que se refere? Schengen se refere a uma área de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Essa zona inclui quase todos os países que fazem parte da União, com algumas exceções como Bulgária, Chipre, Irlanda e Romênia. Bulgária e Romênia entrarão na área em 2024, nesse ano mesmo. Alguns países que não pertencem à União Europeia também fazem parte do acordo, como a Cidade do Vaticano, Islândia, Mônaco, Noruega, San Marino e Suíça. Dentro dos países que fazem parte do acordo Schengen, não há controles permanentes de imigração. Mas não interprete o fato de que não há controle de imigração nos voos ou nos deslocamentos entre os países que formam parte do espaço Schengen, não interprete isso como que você não precisa cumprir as exigências da imigração. Já vimos muitos casos de controles policiais improvisados na saída da aeronave, os policiais pedindo a documentação para todo mundo, e a Cecília, residente na Espanha, voltou uma vez por Barcelona, passou pela imigração, pegou suas malas e enquanto estava caminhando pelo aeroporto, 2 agentes da imigração, a paisana, pediram de novo a documentação dela. Então tome cuidado com isso, cumpra sempre as exigências da imigração. Se você tiver um passaporte de um país que faz parte da União Europeia, poderá entrar e sair livremente dos países que fazem parte da União, sem precisar atender aos requisitos sobre os quais falamos neste vídeo, que se aplicam a cidadãos de fora da União Europeia. Se você estiver viajando com seu companheiro, amigo, familiar, podem passar juntos na fila da imigração, especialmente se os comprovantes de, por exemplo, hospedagem estiverem no nome de uma das pessoas que está viajando nesse pequeno grupo. Não tem nenhum problema, podem passar juntos. Não passe junto um grupo de 10 pessoas, estamos falando de grupos pequenos. E com certeza, famílias com crianças passam todos juntos. Uma dúvida muito frequente vem de casais e companheiros de viagem em que um tem passaporte europeu e o outro não. Estamos sempre falando de viagens turísticas à Espanha. Nosso entendimento, nossa interpretação, mas já vimos outras pessoas que acham diferente. Essa é nossa interpretação, é que vocês passem pela fila dos não comunitários. Dessa forma, a pessoa que tem passaporte comunitário renuncia a um privilégio.
Se fizer ao contrário, a pessoa que não tem direito a passar pela fila dos comunitários está se beneficiando de um privilégio que não tem. Sabemos que o ETIAS, que será um requisito futuro da imigração europeia, preocupa muitas pessoas. Em parte porque há uma indústria de fazer vídeos sobre uma questão que ainda nem tem data para entrar em vigor. Realmente ficamos surpresos com o número de vídeos que foram publicados sobre o assunto. Tem vídeo de antes da pandemia sobre o ETIAS. Aqui não gostamos de assustar as pessoas para obter views e likes, e não vamos fazer isso como parece que fazem outros. Repetimos, não há nada concreto que informar, além do fato de que o ETIAS não vai ser exigido antes de 2025, mas essa data pode ser adiada mais uma vez, como já aconteceu inúmeras vezes, e pode ter certeza de que quando houver alguma informação oficial confirmada, vai ter vídeo aqui no canal. Enquanto isso, não se preocupe e não assista esses vídeos que só querem preocupar você. O seguro-saúde, que também é chamado por algumas fontes de seguro-viagem ou seguro médico, é uma questão que gera confusão. Em parte devido à falta de rigor nas informações veiculadas por tantos canais e sites. A Espanha nunca exigiu seguro-saúde para turistas que não necessitam de visto e nem exige atualmente. Não sabemos se a Espanha poderá exigir esse seguro no futuro, mas a realidade é que no momento atual não está sendo exigido esse seguro. Não entendemos por que tantos canais e sites insistem em mencionar essa exigência. Basta fazer a lição de casa, acessar o site das autoridades espanholas, onde os requisitos da imigração estão detalhados. Lembre, passaporte, voo de volta, hospedagem e dinheiro, para ver que o seguro-saúde não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A próxima vez que você vir alguém dizendo que a Espanha exige um seguro de saúde, peça a essa pessoa que te indique o site oficial onde aparece essa exigência. Caso contrário, questione a qualidade da informação que essa fonte está te oferecendo. Muitas pessoas usam o argumento de que você precisa de um seguro de saúde para recomendar que você contrate esse seguro com ele. Mas atenção, o fato da Espanha não exigir seguro-saúde não significa que seja uma boa ideia viajar sem o tal do seguro. Mas essa é uma discussão diferente. No que diz respeito ao assunto do presente vídeo, que são as exigências da imigração, não, e repetimos já não sei quantas vezes, a Espanha não exige seguro-saúde. E terminamos com um clássico entre os clássicos. Aparece alguém que fala: meu amigo, meu cunhado, minha tia, meu cachorro passou pela imigração e não pediram nada. E mais ou menos dando a entender que para que se preocupar com todas essas exigências e depois não vão te pedir nada. Vamos ver. Não pedir nada é o habitual. É preciso entender que na Europa o controle da imigração é feito por amostragem, o que significa que a grande maioria de viajantes não precisa apresentar nada no controle de imigração além do passaporte. Eles não querem ver comprovante de hospedagem, voo de volta, nada. Passaporte. Mas interpretar uma verificação por amostragem como uma carta branca para fazer o que você quiser com os requisitos da imigração pode ter consequências bastante negativas. Tome cuidado. E com isso, achamos que revisamos a maior quantidade possível de perguntas sobre a imigração, mas sempre há alguma perguntinha que ficou de fora. Portanto, se você tiver alguma dessas, aproveite a caixa de comentários para deixar sua dúvida por lá. Na tela você vai ver agora a lista de vídeos básicos para ajudar a preparar uma viagem perfeita para a Espanha. Não deixe de conferir esses vídeos, contém muitas informações que vão ser muito úteis no seu trabalho de preparar uma viagem perfeita. Estamos aguardando por você nesses vídeos. Vamos lá!